A paz do Senhor, igreja. Bom dia a todos. Um domingo abençoado na presença do Senhor. Hoje estamos aqui para a terceira aula da revista de jovens Jesus Cristo, Filho do Homem, Filho de Deus. Estamos na lição em que o tema é o ministério de Jesus. O texto do dia está em Apocalipse 19, versículo 16, e diz assim: na veste e na coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Síntese da lição. Sendo o Senhor do universo, Jesus veio ao mundo para servir-nos e fez isso através de um rico e abençoador ministério que possuía 3 grandes âmbitos: o profético, o sacerdotal e a realeza. A aula de hoje, ela passa por esses 3 tópicos: falar de Jesus profeta, Jesus sacerdote e Jesus como rei, seguindo o ofício de rei. O texto bíblico está em Hebreus, capítulo 5, versículo do 1 ao 10. E diz assim: porque todo sumo sacerdote, tomado dentre os homens, é constituído a favor dos homens, nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados, e possa compadecer-se eternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza, e por essa razão deve ele, tanto pelo povo, como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. E ninguém toma para si essa honra, senão o que é chamado por Deus, como Arão. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhe disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Como também diz no outro lugar: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, o qual nos diz da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem, chamado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Eu vou fazer a leitura da introdução, mas eu achei assim ela muito forte, porque ela fala muito atualmente de coisas que nós vemos, sabemos, e muitas vezes até sem perceber cometemos. Então, que a gente venha abrir nesse momento nosso entendimento para a leitura e entender que Deus, ele diz que nós precisamos, que o povo perece por falta de conhecimento. A introdução diz assim: enquanto Jesus esteve entre nós, ele exerceu um ministério, isto é, um serviço. Não é ser visto, é um serviço. Ele mesmo deixou isso bem claro quando declarou que tinha vindo ao mundo para servir as pessoas e não para ser servido. Esse é um princípio fundamental que devemos levar em consideração ao refletirmos sobre a pessoa bendita do Salvador. Desde a época de Jesus e ainda hoje, muitas pessoas acham que ser ministro, ter um ministério, é possuir um conjunto de regalias que as fazem melhor do que os outros, enquanto que, de fato, o ministro, ele é um servo. Jesus esteve entre nós e serviu-nos como profeta, como sacerdote e como rei. Ele não teve o prestígio de um grande profeta, as honrarias de um sumo sacerdote ou as regalias que um monarca. Pelo contrário, assumiu para si apenas um conjunto de responsabilidades associadas a esses ministérios, para, através de sua vida, realizar a ação mais espetacular da história: amar-nos de modo radical. Mas, irmã, que ministério é esse que eu não lidero nada na igreja, eu não tenho responsabilidade, querido? Seu primeiro ministério é a sua família. Você é ministro dentro da sua casa. E dentro da sua casa você está porque a leitura ela vai dizer em diversos pontos, em cada tópico, de vocação, que nós é vocacionado, tá? E trazendo para a nossa vida, nós somos vocacionados dentro da nossa casa.
a falar com os nossos familiares sobre Jesus, a oferecer sacrifício. Lembra de Jó? Oferecer sacrifício pelo pecado, não só os nossos, mas dos outros, que esses outros são a nossa família. Amém? Claro que hoje a gente não faz o mesmo sacrifício que se fazia antigamente. Os nossos sacrifícios hoje é o quê? Orar, jejuar, fazer um jejum, né? Passar uma madrugada, fazer propósitos com o Senhor. Quais são os sacrifícios que nós podemos fazer e temos feito para Jesus? Lembrando que sacrifício não é aquilo que eu faço com tranquilidade. Sacrifício é aquilo que eu faço com dores. Mas Jesus, ele não se alegra em sacrifício de tolo. Porque não adianta a gente fazer como os fariseus que falam Senhor, Senhor, mas o coração está fechado. O coração não está aberto. Não está aberto a perdoar, não está aberto a ensinar, não está aberto a ouvir, não está aberto a perdoar. Então nós precisamos nesse momento tomar consciência do quem nós somos. Nós somos servos e somos ministros. Ministros não só dentro da igreja, mas ministros dentro da nossa família. Nós não podemos estar dentro do barco da nossa família e ver ele naufragar. Então nós precisamos hoje traçar uma meta, uma rota, como os pescadores faziam, as pessoas que entram no mar fazem, elas têm uma roda, elas têm um traçado para seguir. É esse que Deus quer conosco, que nós temos um caminho a seguir e que neste caminho Ele vá conosco. Amém? Primeiro, o tópico vai falar sobre o ofício de profeta. Quem é o profeta? O profeta é aquele que ouve de Deus e fala com o povo. Você ouve de Deus e você entrega. O Senhor mandou te dizer, eis que assim diz o Senhor. Esse é o profeta. É o boca de Deus nessa terra. Em Deuteronômio 18, 15 e 19, temos o anúncio de um personagem que num futuro indeterminado exercerá um ministério profético com autoridade e poder semelhantes a Moisés. E diz assim o texto: o Senhor teu Deus te levará um profeta do meio de ti, de teus irmãos como eu, a ele ouvireis, conforme a tudo o que pedistes ao Senhor teu Deus em Horebe, no dia da assembleia, dizendo: não ouvirei mais a voz do Senhor teu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse: falarão bem naquilo que disseram. Falaram bem. Eis que lhes suscitarei um profeta no meio de seus irmãos como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu o requererei dele. Tudo aquilo que o Senhor manda o Senhor dizer, nós dizermos e nós não dizemos, o Senhor vai requerer de nós aquilo que nós estamos retendo. E ele vai falar no milênio. Milênios após a partida do grande profeta de Israel, surge no curso da história humana Jesus de Nazaré. Aquele que, segundo Atos, é o cumprimento histórico daquele longínquo anúncio profético que foi feito lá em Deuteronômio. Na verdade, através da comparação de alguns episódios nas vidas de Moisés e Jesus, podemos perceber que o Salvador cumpre-se muito daquilo que o grande legislador de Israel viveu como sombra e metáfora, um tipo de Cristo, E quando eu vejo de falar em milênios, que muito tempo se passou para que Cristo viesse, nós precisamos lembrar que o tempo de tudo é determinado por Deus e Ele tem o controle de tudo. Em Gálatas 4:4, ele vai dizer assim: mas vindo a plenitude dos tempos, quando é que as promessas do Senhor vão se cumprir? Vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Toda promessa ela vai passar pelo teste do tempo. O Senhor muitas vezes ele nos garante que Ele vai nos trazer certas bênçãos, que Ele vai nos abençoar, que certos feitos vão acontecer na nossa vida, mas isso não significa que é no dia seguinte, no mês seguinte,
no ano seguinte. Como uma outra oportunidade, eu disse, nós temos no nosso meio um exemplo de pessoas que é o que esperaram uma promessa durante anos, 12 anos esperando para gerando um filho no joelho, na oração, na perseverança. Mas Deus abençoou. Nós temos pessoas que anos aguardando por uma casa própria, mas é um bem material, mas é um propósito. É o que Deus tem para você. Deus não é contra a riqueza, Ele é contra a avareza. Ele é contra que isso vire o propósito da sua vida. O propósito da sua vida tem que ser amar teu próximo como a ti mesmo. É estabelecer dentro da sua família uma relação em que todos, que você consiga, não que você não consiga todos, mas que você consiga alcançar vidas. E não adianta alcançar lá fora, não alcançar dentro de casa. Deus conhece? Deus conhece, Deus sonda o coração, a mente, Ele sabe de todas as coisas. E Ele é que é capaz de dizer, de te conduzir. Mas nós conhecemos pessoas no nosso meio que vivem essas promessas. E essas promessas não se cumpriram do dia para a noite. Essas promessas se cumprem na plenitude de um tempo. Amém? Que nós saibamos aguardar o tempo do Senhor. E ele vai dizer assim, se Moisés foi vocacionado a libertar o povo de Israel, ele vai começar a fazer um comparativo entre Moisés e Jesus Cristo. Que Moisés foi vocacionado, olha a palavra vocação, para libertar o povo de Israel da escravidão do Egito. Jesus é aquele que nos livra do pecado e do império da morte. Em Hebreus 2,14, que é a referência que ele traz, está escrito assim, e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isso é, o diabo, o pecado, o que há de errado, o que tira a presença do Senhor da sua vida. Enquanto o filho de Joquebede fere a rocha e dela jorra água para saciar a sede do povo, em sua jornada pelo deserto, Jesus é a própria fonte da água da vida, de onde brota a salvação de Deus para a humanidade. Ele vai trazer as duas referências. A referência de Moisés, onde Deus manda ele tocar o cajado sobre a pedra para que Moisés toca na pedra. E Moisés, já irado com o povo falando, murmurando, questionando, ele bate na pedra e a pedra vai jorrar uma água, né? E com a passagem da samaritana, em que Jesus vai até o poço, espera por ela e diz, mulher, dá-me de beber, se tu soubesse a água que eu te peço, jamais você teria sede. Né? É essa a referência que ele vai trazer. Jesus, contudo, sobre a cruz do Calvário, através da sua morte, traz a salvação a todos nós. No segundo subtópico, ele vai falar do profetismo de Jesus. Né? Ele vai falar... Temos em Jesus de Nazaré um típico discurso profético, do qual pode ser distinguido por 3 características. Então ele vai definir as características do profetismo de Jesus, né? Em que ele fala, amplifica o clamor das camadas mais sofridas da população. Né? Jesus ele tem essa linha de falar com o povo, com uma linguagem, né, de vários sermões. Jesus vai transbordando amor e misericórdia, né? Em Mateus 11:5, Jesus diz assim, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem. Mateus vai dizer, né? Os ouvem e os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o evangelho. Jesus ele não fazia distinção, mas ele tinha amor pelos que necessitavam, né? Em Lucas 4,18, o Espírito do Senhor ele é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me a curar os quebrantados de coração. Né? Ele vai ter essa fala. Jesus ele tem esse alcance para os que têm abertura para ouvir de Jesus. E ele vai falar que na segunda parte, né, porque ele está falando de 3 características fundamentais, na segunda parte ele vai falar de uma retórica
revestida de um forte senso de justiça. Quando eu estou falando de retórica, eu estou falando de um tipo de discurso. Eu estou falando de uma eloquência, uma forma de falar. E Jesus, ele tinha uma forma de falar, ele tinha uma palavra, uma linguagem, uma forma de comunicar que as pessoas entendiam, as pessoas paravam para ouvir Jesus. E as pessoas se maravilhavam de ouvir Jesus. Se Jesus estava com os pescadores, ele falava usando metáfora dos pescadores. Se ele estava com os fariseus, ele falava à altura. Olha como ele falou com Nicodemos. Ele ia adequando a linguagem dele para alcançar as pessoas. Jesus falava por parábola para que as pessoas conseguissem entender dentro da vivência delas o que ele queria passar. Qual era a mensagem que ele tinha para trazer, né? Qual era o objetivo dele, né? E o terceiro modo que ele vem dizer, ele vai dizer que o profetismo de Jesus manifesta-se através da natureza proclamativa do ministério. E como eu disse logo na introdução, o ministério não é ser visto, é serviço. Muitas vezes a gente acha que só quem está aparecendo é quem está em cima do púlpito, é quem está diante de algum trabalho, mas se esquece que até aquele que está na porta, ele está cumprindo um serviço, que ele está fazendo a coisa mais simples que você fizer. Faça com amor, faça para agradar a Deus e não para agradar e não para ser visto pelos outros. Porque o Senhor, ele conhece o meu coração, o seu coração. Ele conhece o meu interior, ele conhece o seu interior. Ele sabe exatamente até onde vão as nossas boas intenções. E ele sabe exatamente aquilo que ele determinou para cada um de nós fazer. E nós devemos estar buscando viver o centro da vontade do Senhor. Viver o centro desse serviço que o Senhor tem para nós. Ainda que você não seja visto, ainda que você não seja lembrado, o Pai te conhece. Então nós não devemos fazer as coisas pensando, mas eu fiz isso, mas eu faço aquilo, não, mas fulano faz isso. Você não deve contar com isso. Você deve contar que Deus está vendo você. Mas eu oro por fulano, dentro da sua casa, vamos colocar dentro da nossa casa, eu oro por fulano, oro por esse filho não reconhece, então não ora. Porque se você vai orar para buscar reconhecimento, Deus não vai ouvir. Deus, ele vai ouvir a sua oração quando ele entender que você está orando por amor. E não por gratidão. E não por uma recompensa. Nós devemos ser gratos sim, mas não como uma forma de obrigação. Quando a obrigação entra, a bênção sai. Nós devemos fazer tudo por amor. E receber por amor. Porque a moeda que Jesus nos ensina a dar e receber é o amor. É a troca mais pura que nós temos para dar. Em 1 Coríntios está dito assim, 1 Coríntios 14, versículo 1. Segui o amor, procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. E no 14:3 ele vai dizer, mas o que profetiza fala aos homens, para a edificação, exortação e consolação. Ele diz que Jesus, ele era um profeta, ele falava nas coisas de Deus. Ele veio para nos ensinar muitas das coisas que vinham sendo, para cumprir aquilo tudo que vinha sendo dito, que apontava para Cristo, né? E ele nos deixa esse ensinamento, que nós devemos procurar as coisas de Deus, nós devemos buscar os dons espirituais, mas principalmente profetizar. Nós devemos buscar estar cada vez mais revestidos do Senhor. Cada coisa dessa vem para a nossa vida a partir do momento em que nós temos intimidade com Deus. Nós não precisamos buscar, elas vão nascendo em nós. Elas vão germinando em nós. E o Senhor vai passando a nos usar da maneira que Ele quer. O que nós precisamos fazer é parar de puxar a corda e ficar brigando com Deus, né?
No segundo tópico, no terceiro subtópico, ele vai falar da urgente necessidade de resgate do discurso profético de Jesus, né? E ele vai falar que, assim, no segundo parágrafo, enquanto a igreja estiver mais comprometida com os benefícios e interesses terrenos do que com as manifestações do reino de Deus nessa geração, não seremos capazes de refletir o caráter profético do ministério de Cristo em nós. A igreja, ela é do Senhor Jesus. E por isso ela tem mais uma vez a palavra vocação profética, que jamais pode ser renunciada à custa de tornar-nos coniventes e cúmplices de todo o pecado estrutural que procura instalar-se em nossa sociedade. Em Efésios 4:11, ele vai falar exatamente do ofício do profeta. Em 1 Coríntios 14, ele também vai dizer as características proféticas. E em Romanos 12:2, ele vai falar, quando ele coloca nós como igreja, ele vai dizer que nós devemos viver na contramão desse mundo, que nós não devemos nos conformar, nós devemos nos transformar. Nós não devemos concordar com os pecadinhos. Nós não podemos ficar como os fariseus, como Jesus vai falar em Mateus 23, em que não é exatamente essa palavra, mas é nesse sentido, que ignora-se o que na verdade não, ignora-se um pecadão, mas deixa passar, mas o pecadinho é gritante, entendeu? Os fariseus, eles concordavam fechavam os olhos para o que era muito mais grave, e o que era muito mais simples, eles tinham outras atitudes, né? Eu vou buscar referência para não ficar só nas minhas palavras e conseguir explicar melhor essa passagem. Aqui em Mateus 23, ele está: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que percorrei o mar até para fazer prosélito, ai de vós, condutores de cegos, né? E depois de ter desfeito, fazeis filhos do inferno 2 vezes, insensatos e cegos. Jesus, ele tinha um jeito forte de falar com os fariseus. Pois qual o maior, o ouro ou o templo? E ele vai continuar falando que jura o altar, que jura no templo. Ai de vós, escribas e fariseus, pois que dizimais o hortelão, o endro, o cominho, desprezais o mais importante, que era a lei, o juízo, a misericórdia, a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas, condutores de cegos. Ele vai falar mais uma vez que cois o mosquito e engolis o camelo. É essa a frase. É onde a gente entra com a formiguinha e o elefante, né? Passa, a formiguinha não passa, mas em compensação o elefante passa. É um pecado mais grave, uma coisa mais séria, algo que deve ser exortado, que deve ser corrigido, que deve ser conversado, que deve ser falado para ser evitado, para ser orientado. Quantas vezes nós cometemos erros que, por não termos muito conhecimento, não alcançamos a gravidade dos nossos atos, dos nossos erros. Claro que muita gente está sob o espírito de engano que domina esse século. Muitas pessoas têm consciência, outras pessoas estão sob o espírito de engano e estão nesse processo, se escandalizando com a formiguinha e deixando passar aquilo que é muito mais sério. Não se incomodando com aquilo que é muito mais grave, mas se incomodando com as coisas pequenas. É o que ele vai dizer, que coais o mosquito não passa, mas engolis um camelo. Essa é a referência, né? À custa de nos tornarmos coniventes e cúmplices. Amém? No segundo tópico, ele já vem falando de Jesus como sacerdote. Ele vai falar sobre Jesus como sacerdote. O ofício de sacerdote. Quem é o sacerdote? O profeta é o que traz o recado de Deus. E o sacerdote, ele era um homem que ele era escolhido e ele tinha como responsabilidade oferecer sacrifícios pelo pecado do povo. E ele vai dizer, como disse aqui na leitura de Hebreus, que ele não fazia só sacrifício pelo pecado do povo, mas pelos seus próprios pecados, porque ele era homem. Ele tem uma natureza humana. E como tinha uma natureza humana, eles ofertavam pelos seus próprios pecados
e pelo pecado do povo. Jesus não tinha pecado, o que fazia dele um sumo sacerdote. Ele não tinha necessidade de oferecer pelos seus pecados, mas ele se ofereceu como sacrifício pelo pecado do povo. Amém? Então o sacerdote, ele representa o povo diante de Deus. Nós fomos representados por Jesus a partir do momento que ele levou sobre si todos os nossos pecados, toda a culpa que havia sobre nós. Amém? Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da sua glória. Aquele que diz que não peca, ele é mentiroso, porque a palavra diz que todos, não há. Engana-se o que diz assim, eu não peco. Nós não estamos aqui para ser juiz de ninguém. Mas nós estamos aqui para nos aperfeiçoarmos, nos melhorarmos. Nós temos esta oportunidade de nos melhorarmos, nos prepararmos para a vinda de Cristo. Amém? Hebreus 2:17-18. Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pôde socorrer aos que são tentados. Jesus passou 40 dias no deserto sendo tentado. Ele foi tentado, mas ele resistiu, mesmo sendo filho de Deus e podendo transformar aquelas pedras em pães, independentes do diabo afrontar ele, oferecer para ele. Ele cumpriu a missão dele, ele cumpriu aquilo que o Pai esperava dele. Amém? Há na carta aos Hebreus uma série de argumentações demonstrando que Jesus é o grande ministro de Deus em favor de nossas vidas. O mais fabuloso de pensar sobre o aspecto sacerdotal do ministério de Cristo é que ele não estava institucionalmente ligado a este ofício religioso em sua época. Não servia no templo. Jesus era o filho do marceneiro, pois não era da família de Levi. Não era. Não tinha o prestígio nem a glória humana que acompanhavam os membros da casta sacerdotal, porque o sacerdote ele tinha uma separação, né? Naquele momento histórico, como bem explica o escritor de Hebreus, essa condição incomum de Jesus estava ligada ao tipo de tradição sacerdotal que ele representava, a ordem de Melquisedeque, e não a levítica. Os inúmeros sacerdotes que se substituíram ao longo da tradição de Israel, preservando dogmas e liturgias do culto, foram incapazes de prover a salvação de que Jesus trouxe-nos de uma só vez em um só ato, mesmo sem merecermos. Foi feito, bem feito e feito uma única vez. Amém? Ele foi oferta e ofertante, é o segundo subtópico. Nesse subtópico a gente já vê que assim, ele foi oferta e ofertante. Deus, antes de receber a oferta, ele recebe o ofertante. Por que ele não recebeu a oferta de Caim? Ele recebeu a oferta de Abel, mas não recebeu a oferta de Caim. Por quê? Porque Deus sonda o nosso coração e a nossa mente. Ele sabe aquilo que a gente traz com amor e aquilo que você traz com troca. Deus não vai Deus de barganha. Deus, eu te dou um pedacinho, você me dá um pedacinho. Deus, eu faço um pouquinho, o Senhor faz aquilo que eu estou pedindo. Eu vou à igreja hoje, mas olha, Deus, eu vou hoje, e se eu for hoje, eu acho que eu vou pedir para Deus isso, e você pede, você acha que Deus está te ouvindo. A gente hoje está vivendo uma realidade de uns mimimis, umas histórias, em que as pessoas estão achando que estão fazendo barganha com Deus. As pessoas estão trocando as coisas. As pessoas estão trocando as coisas de lugar. Pensa na sua casa, na sua estrutura familiar. Você faz barganha com seu pai, nós somos uma outra geração. Nós não somos a geração de pais, vamos ser realistas, nós não somos a geração de pais que nós tivemos. Você barganhava com seu pai, você trocava com ele, você tinha com seu pai uma relação uma relação desleixada, sem preocupação, sem responsabilidade? Não.
Eu acho bem difícil. Nós somos filhos, somos frutos de pais que vieram de uma criação extremamente rigorosa. E por virem de uma educação extremamente rigorosa, nós tivemos ainda essa situação desse rigor. Então a gente trata nossos pais de senhor e senhora. Ao contrário dessa geração em que nós vemos os filhos chamando o pai e a mãe pelo nome você. O tratamento de senhor e senhora, ele quase sai. Ele quase não existe. Se nós não colocando, né, porque cada um sabe da sua estrutura familiar, mas nós estamos vendo, dentro do nosso momento, dentro do nosso tempo, como está funcionando as coisas. Nós estamos vivendo fora, como é que eu vou dizer? A palavra é inversão de valores. A palavra é essa, é inversão de valores. Mas Deus, ele conhece. Então, antes de receber a oferta, ele tem que receber o coração do ofertante. E lá em Mateus 5, 23, 24, ele vai dizer assim: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, Mateus 5, no capítulo 5, ele está falando do Sermão do Monte, onde Jesus vai pontuar uma série de coisas, né? Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali, diante do altar, a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Se você está brigado, se você está vivendo uma situação de tristeza, de aborrecimento, de mágoa, de falta de perdão, meu amigo, meu irmão, nós precisamos orar ao Senhor. Porque o Senhor, ele não vai receber a nossa oração se o nosso coração não estiver tranquilo. Se nós com os nossos irmãos não estivermos tranquilos. Se a nossa fala fere os outros. Muitas vezes a pessoa se fecha de tal forma que ela não vai te ouvir para pedir perdão. Ela não vai dar oportunidade, de repente, de ser magoada mais uma vez. Mas ora ao Senhor. Senhor, eu me arrependo de ter feito assim, assim. De ter falado assim. Senhor, que palavra dura que eu disse para fulano. Senhor, coloca as palavras na minha boca. Me dá uma oportunidade, Senhor. Se for da tua vontade. Prepara uma oportunidade para que eu consiga pedir perdão para essa pessoa. Porque hoje eu tenho a minha oferta para te entregar, mas a pessoa, eu não consigo ter a oportunidade de falar com essa pessoa. Mas nesse momento, eu peço perdão pelo que eu fiz. Paulo, ele vai dizer que antes da ceia, o que ele vai dizer? Examina-se o homem a si mesmo. Se você se examinar e perceber que você não está em comunhão, que tem algo quebrado no seu relacionamento, seu filho está aborrecido, sua esposa está chateada, seu marido está chateado, você deu uma palavra dura, você sofreu alguma coisa e por conta da sua história você jogou em cima da pessoa aquilo, tudo que estava dentro de você, reconcilia-te, recua, porque o Senhor, ele tem prazer em te receber. Ele não tem prazer em sacrifício de tolo, você ficar ofertando, achando... E quando a gente está falando de oferta, a gente não está só falando de oferta de valores, a gente está falando... A oferta, ela vai além dos valores. Você oferta no tempo, amém. Mas quando você louva, você está oferecendo a sua adoração. Quando você louva, quando você leva uma mensagem, quando você traz uma palavra, quando você tem uma oportunidade de falar com Deus, você está oferecendo ao Senhor a sua oferta de amor. Que seja em forma de louvor, de adoração. Para que o Senhor receba o seu louvor e a sua adoração, é necessário essa reconciliação. Jesus nos revela o fato do seu compromisso radical conosco. Quando o autor ele traz essa palavra radical, porque quem, em sua consciência, daria seu filho pelo pecado do outro? Que filho obedeceria o pai até a morte de cruz? Olha a relação de um pai que entrega. João vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira, que é tal maneira mesmo. Porque que pai dá o filho para morrer pelo pecado de um povo?
que questiona, que rejeita, que não aceita, que no dia de hoje não se converte por inteiro. Tá com um pezinho aqui e um pezinho ali na igreja. Que vive, quer mediar, quer negociar com Deus. E que filho obedeceria o pai para uma morte tão pesada, uma morte de cruz, uma morte como um ladrão. Mas foi esse o amor radical de Jesus, de seguir e obedecer ao pai ao extremo. E dispôs-se a ser para nós e por nós tudo aquilo que seria necessário para a nossa salvação. A grande verdade, como simbolicamente testemunhara João no Apocalipse, e que havia uma obra a ser feita que nenhum ser em todo o universo, em todas as esferas da existência, era capaz de realizar pelos filhos e filhas de Adão. Porém, Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, morreu e ressuscitou para assegurar-nos o tamanho privilégio. Desta forma, está bem claro que Cristo não era apenas o único digno de oferecer a Deus o sacrifício vicário por nossas vidas, como ele era também o único. Está bem claro que ele não era apenas único e digno, ele é o único sacrifício aceitável. Ou seja, não fosse Jesus sacrificando-se como perfeito sacrifício, nós estaríamos fatalmente condenados ao inferno. Por isso, não há nada menos que temos a fazer senão correspondermos ao fantástico amor do Salvador, vivendo para a glória e honra do nome do Senhor eternamente. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, Pedro vai dizer assim: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então você tem vocação para ser. Romanos 15:16, que seja ministro de Jesus Cristo para os gentios, ministrando o evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo. Então nós somos vocacionados a ser ministros de Jesus Cristo. Amém? Terceiro tópico e último, o ofício de rei. Ah, Jesus é rei. Os sábios do Oriente, seguindo os rastros de uma investigação científica, vieram em busca daquele que seria o rei dos judeus. O povo entusiasmado não apenas com o discurso de Jesus, mas também com suas obras maravilhosas e graciosas, estavam decididos a tomá-lo à força e proclamar-lhe rei dos judeus. Naquele tempo, as pessoas entendiam que o rei era alguém cheio de glória material. Muitos não alcançavam que Jesus era rei sem trono, sem coroa. O reinado, quando Jesus dizia que o reinado dele não era desse tempo, o reinado dele não era aqui. E não é, porque nós estamos aguardando a volta de Cristo para ele nos levar para a glória, para um céu de glória, para um outro momento, Então as pessoas não entendiam isso. E ele vai dizer assim: Jesus foi crucificado como uma placa indicativa de seu crime, ser rei dos judeus. A realeza de Jesus é uma herança da promessa do Senhor Davi, numa perspectiva, uma natureza que, uma vez sendo divina humana, não deveria deixar de revelar sua glória e majestade. Mas como alguém pode ser, aí ele vai questionar. Mas como alguém pode ser rei sem ter criados, bajulando, um palácio suntuoso e uma coroa cravejada de pedras preciosas? É a questão de que as pessoas, é uma visão, Como o príncipe desse século cegou o entendimento, as pessoas têm uma visão no material, no que é palpável. Às vezes você vê uma pessoa simples, humilde, com uma casa simples e humilde, e tem tanta paz, que uma pessoa que está numa casa, numa condição, numa outra situação, não tem essa mesma paz. E muitas vezes a pessoa vai dizer assim: mas como fulano consegue ser tão alegre? Falta isso, falta aquilo outro. Sabe o que não falta? A presença de Jesus na vida dessas pessoas. Lucas 1:32 vai dizer assim:
Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. 1 Timóteo 6,15. A qual ao seu tempo mostrará o bem-aventurado, único, poderoso, Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então vamos voltar a lembrar que o Senhor só é salvador, Jesus, ele só é salvador de quem ele é Senhor. Quando ele governa a sua vida, quando ele tem controle sobre seus atos, atitudes, tudo antes que você for fazer, você apresenta ao Senhor e o Senhor pode te conduzir. Ele é teu Senhor e ele é teu Salvador. Agora, aquilo que você faz de cabeçada, aquilo que você não pede opinião ao Senhor, aquilo que você vai vivendo aqui e Deus aqui, fica cada um num canto, meu irmão, deixa Deus conduzir a sua vida. Porque só assim ele se torna realmente o Senhor, né, da sua vida, né? E outra coisa importante que esse trecho ele vai trazer é porque ele traz aqui como criados e bajulando. O elogio, todo elogio ele é saudável, mas a bajulação ela traz outras questões. A bajulação, muitas vezes, ela é interesseira, né? A bajulação, muitas vezes, ela é mentirosa. Às vezes, para a pessoa se sentir bem, ela diz assim, se eu fizer assim, se eu fizer assado, se eu falar assim, se eu falar assado, se eu fizer de uma... Ela é dissimulada. Essa é a diferença. Não é errado a pessoa ter qualidades, ter características que devam ser elogiadas, devam ser incentivadas. Então, nós devemos diferenciar o elogio da bajulação. Jesus não precisava de bajuladores. Ele precisava daqueles que o ouvissem, o aceitassem e transformassem a sua vida. E é isso que ele espera de nós. Uma verdadeira transformação de vida. Amém? Que Deus não vê como vê o homem. Lembra Samuel? Que olhou todos os filhos de Jessé e atentou para a aparência? O que Deus veio dizer para ele? Samuel, eu não vejo como vê o homem, né? As coisas muitas vezes, também é o reflexo do que nós vivemos hoje, elas são muito agradáveis aos olhos humanos e elas desagradam completamente a Deus. Nós vemos certas atitudes, certas falas, certos comportamentos, certos modismos dentro da igreja em que nós vamos ver que não agrada a Deus. Mas o homem é a formiguinha e o elefante, mais uma vez, né? Passa. Mas em compensação, aquilo que desagrada o homem, aquilo que muitas vezes não chama a atenção do homem, mas ainda tem que fazer dessa forma, ainda é desse jeito, aquilo que provoca muitas vezes escândalo no homem, para Deus não provoca, para Deus é agradável. Nós precisamos entender que quando em Romanos 12:2, Paulo está falando que nós devemos transformar, nós devemos andar na contramão do mundo e não na mão do mundo, e não aceitar Jesus e continuar vivendo dentro dos padrões desse mundo. Nós precisamos, dentro disso, voltar, viver o padrão de Deus e não o padrão desse mundo. Nós estamos nesse mundo, mas não pertencemos a ele. Amém? Em Marcos 10, 44, 45, ele vai dizer assim: qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. O Filho do Homem não veio para ser servido, ele veio para servir. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus fez todo um sacrifício para resgate de muitos, né? E nós vamos ver que não há Deus, não há rei como nosso Deus. Nesse segundo último subtópico aqui, ele vai falar de uma acusação mentirosa. E ele vai trazer duas referências, né? Ele vai dizer que os inimigos de Jesus não tinham como acusá-lo. Em nada. Em nada. Mateus 26:59 diz assim: ora, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos de todo o conselho buscavam um falso testemunho contra Jesus, para poderem dar-lhe a morte.
a gente, fazendo a leitura, você vai ver que muitas vezes os sacerdotes questionavam Jesus. No caso da mulher adúltera, que eles foram chamar Jesus, e aí, faz o que agora? Muitas vezes Jesus foi questionado pelos sacerdotes para que eles tivessem motivo de dizer que Jesus era pecador, que Jesus estava blasfemando, que Jesus tinha erro em Jesus, que tinha pecado em Jesus. Mas não tinha pecado em Jesus. E ele foi impecável em todas as suas ações, cerimônias sociais, morais. Dessas formas, eles tiveram que criar uma mentira. Então, muitas vezes na nossa vida, nós precisamos ter atenção com o que nós falamos. Porque muitas vezes o inimigo ele quer nos acusar de algo que de uma fala ele tira um motivo e desse motivo ele bota tudo contra você. E aqui ele faz duas acusações. Diante de Pilatos e de Herodes, ele vai dizer que Jesus blasfemou. Enquanto no Sinédrio a falsa denúncia dizia a respeito de um pecado descabido, de blasfêmia, que está em Mateus 26, 65. Jesus, porém, guardava silêncio. Eu botei um versículo, coloquei do 63 ao 65, para que a gente conseguisse entender, para que não ficasse sem o contexto. Jesus, porém, guardava silêncio e insistindo o sumo sacerdote, disse-lhe: conjuro-te pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, Filho de Deus. Disse-lhe Jesus: tu dizes, tu disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou. Para que precisamos deixá-lo ali diante do altar a tua oferta? Não, perdão, ainda testemunhas, E eis que bem ouvistes agora a sua blasfêmia. E diante de Pilatos, ele vai dizer que Jesus estava incitando as pessoas a não pagarem impostos. Mas a fala não era essa. Eles vêm questionar Jesus sobre os impostos. Os próprios fariseus estavam questionando sobre os impostos. E chegando eles, disseram-lhe: mestre, sabemos que és homem de verdade e de ninguém se te dá. Olha a bajulação. Porque não olhas a aparência dos homens, antes, com verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito dar o tributo a César ou não? Olha a armadilha. Daremos ou não daremos? Então, Jesus, conhecendo a sua hipocrisia, disse-lhes: por que me tentais? Trazei-me uma moeda, para que a veja. Jesus era muito sábio. E ele lhes trouxeram e disse-lhes: de quem é esta imagem e inscrição? E eles lhe disseram: de César. E Jesus respondendo disse-lhes: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E maravilharam-se nele. Maravilharam-se nada. Porque eles usaram essa explicação para dizer a Herodes que Jesus estava falando para que as pessoas sonegassem os impostos e da tentativa de usurpação do trono. Tudo isso levado por inveja. Eles não queriam admitir que Jesus era o Filho de Deus, que era um novo tempo, que as escrituras estavam se cumprindo, e estavam incitando a Herodes, a Pilatos, que Jesus queria o trono do homem. Jesus não quer o trono do homem. Jesus tem um trono na glória. E tudo é pura ilusão achar que temos controle sobre alguma coisa. Tudo está no controle de Deus. Tudo está nas mãos de Deus. Mas o homem, com a sua vaidade, acha que tem controle sobre alguma coisa. E inveja o outro. E deseja o que o outro tem. Na verdade, ele deseja, não é nem o material, é a alegria e a paz que muitas vezes o cristão carrega. Cristo tinha uma paz, uma humildade, uma humanidade de lidar e tratar com o povo que incomodava os fariseus, que era um verdadeiro sepulcro caiado. Tinham a palavra, tinham o conhecimento, mas não tinham um coração voltado com amor ao próximo. No próximo tópico, no terceiro subtópico e último, o Quírios que foi trocado pelo César.
Kyrios significa Senhor em grego. E aqui ele está falando exatamente desse momento de Mateus 18, 27, 18, onde Pôncio Pilatos vai perguntar ao povo o que eles querem. Era a semana de Páscoa. Liberta Barrabás, o ladrão, ou Jesus, que diz ser rei? E o povo vai dizer o quê? Liberta Barrabás. Mas Pilatos deixa o povo decidir. E quando o povo tem que decidir, muitas vezes faz escolhas erradas, injustas. Por isso que nós não somos justos e juiz de ninguém. A Deus cabe a justiça. A Jesus que não cabe a justiça das nossas vidas. João 18, 19 e 15 diz assim, nesse tópico ele vai tratar da escolha do povo. Isso, mas eles bradaram, tira, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos, hei de crucificar o vosso rei? Isso Pilatos dizendo aos sacerdotes. Responderam os principais dos sacerdotes, não temos rei, senão César. É forte isso, que Jesus vem, Jesus fala, esses homens da lei conheciam as escrituras, sabiam diante do que eles estavam, mas ainda assim eles renegam Jesus. E Atos 4, 25 e 27, ele vai dizer assim, que dissestes pela boca de Davi, teu servo, porque bramaram os gentios e os povos pensaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se juntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que te ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos com os gentios e o povo de Israel. Foi uma decisão tomada. As pessoas elas estavam envolvidas num engano. E quantos relacionamentos de engano nós levamos das nossas vidas? Nós colocamos Jesus de lado muitas vezes para levar certos relacionamentos, certos parcerias, certas situações em que nós esquecemos a nossa verdadeira identidade. A sua identidade é vocacionada a ser filho de Deus. Nós temos uma vocação e nós não podemos fugir disso. Amém? É evidente que a afirmação de Pilatos não tinha um caráter político, afinal de contas ele era um representante oficial do imperador. Ainda hoje, muitas pessoas preferem negar a realeza de Jesus e submeter-se aos poderes humanos. Não estamos falando de desobediência civil. As autoridades políticas têm sua relevância e papel em destaque na sociedade. Jesus ele não vai nos ensinar a ter rebeldia com as autoridades, muito pelo contrário. A palavra nos ensina que nós devemos orar pelas autoridades, que nós devemos nos orar pelos nossos líderes, né? E não ser contra. Não é isso, não é esse a lição que Jesus nos traz. Contudo, nunca poderão substituir o que Jesus é para nós. Por isso, sejamos sóbrios, piedosos, reconhecendo que a esperança de dias melhores não virá de nenhum projeto de poder humano, mas sempre das mãos do Salvador. Em 1 Pedro 1,3, né? Não sejamos como os judeus, não troquemos Cristo por César. Isso é a glória excelsa do Filho pelos holofotes da ilusão dos poderes mundanos. Então nós aprendemos nessa lição, reforçamos nessa lição que já tínhamos visto na lição passada, a vocação. A importância que nós temos de entendermos que nós somos vocacionados. Nós somos vocacionados a dar certo. Nós somos vocacionados a cumprir com esses compromissos. De termos dentro do nosso ministério esse profético, sacerdotal, continuar oferecendo sacrifício, ouvir a voz de Deus e obedecer a Deus. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 3 e 4, Pedro vai dizer assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível,
incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Nós devemos nos lembrar desse momento, de viver essa viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo, que nós temos uma herança incorruptível, porque Jesus ele não pecou, ele não tem erro, sobre ele não só os nossos pecados. Amém? Que nós devemos, possamos nesse momento agradecer a Deus por tudo que ele tem feito por nós. Amém? Um domingo abençoado a todos, uma semana abençoada a todos, em nome de Jesus. Amém.